aí, então, como eu falei, esse padrão de severidade é muito variável. Nós temos pacientes infectados assintomáticos, pacientes com a forma leve, pacientes com a forma moderada, que são sintomáticos e que necessitam de internação hospitalar, e os pacientes na forma grave, na forma severa, que precisam ser internados em UTI e que precisam fazer uso de ventilação mecânica. E aí, para todos esses perfis de paciente, é indicado um atendimento multiprofissional para que a gente possa, ao máximo, evitar o aparecimento de sinais e sintomas decorrentes da doença, mas principalmente nos pacientes sintomáticos que necessitam de internação hospitalar e nos pacientes que necessitam de ventilação mecânica e de internação em unidade de terapia intensiva, é fundamental que nesse tratamento multiprofissional a gente dê valor, que a gente dê o suporte na reabilitação física e funcional, para que esse paciente possa se recuperar não só da parte respiratória, mas também de todo esse acometimento neuromusculoesquelético. Então, nós temos aí hoje que podemos separar os pacientes que estão na fase pós-aguda, que são aqueles pacientes nos primeiros 30 dias da doença, os pacientes na fase intermediária, que são os pacientes que estão entre os 3 e 6 meses após a doença, e os pacientes na fase crônica, que são aqueles pacientes que já passaram de 12 meses da doença, né? E o que nós temos visto, então? Que a esses pacientes que estão na fase pós-aguda, na fase intermediária e na fase crônica, apresentam uma série de sintomas, sintomas que muitas vezes eles já apresentavam durante a doença e agora eles percebem que esses sintomas continuam a persistir no dia a dia. Esses pacientes apresentam fadiga, dispneia, mialgia intensa, artralgia intensa, depressão, ansiedade, anosmia, déficit de atenção e memória. Os sintomas mais evidentes têm sido a fadiga, a dispneia e o déficit de atenção e memória. Mesmo aqueles pacientes na forma leve da doença têm relatado a persistência desses sintomas. E isso acaba comprometendo as atividades ocupacionais, o retorno à vida social, levando a um déficit na qualidade de vida. Muitos estudos têm mostrado que a síndrome pós-Covid se assemelha muito ao que a gente chama de síndrome da fadiga crônica, né? Que é aquele indivíduo que tem essa sensação de corpo pesado, de corpo cansado e de um fácil sentimento de cansaço, mesmo após esforços muito leves. E que mesmo após um longo período de descanso, de sono recuperador, de uma alimentação adequada, esse paciente não tem essa sensação de descanso. Pelo contrário, ele persiste com essa sensação de fadiga, essa sensação de corpo pesado, de dor muscular, associada à dispneia, à falta de ar aos pequenos esforços, principalmente nos primeiros 3 a 6 meses após a doença.